Eu sou o Xixo, esse é o podcast No Leme do Instituto Declatra e hoje para falar sobre pandemia e quarentena. Conosco estarão Cristiane Brandão, professora da Faculdade Nacional de Direito, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também professora e advogada Anjuli Tostes, que é auditora da Controladoria Geral da União e que atualmente está cursando um doutorado em Direito e Economia na Universidade de Lisboa, em Portugal. Estão por aí? Conta onde é que você está, Anjuli. Oi, eu posso chamar de Xixo? Pode, claro. Aqui é Wilson Ramos. Não, sempre Xixo. Então vou chamar de Xixo. Estou aqui em Recife, obrigada pela apresentação. Estou aqui, estou do ladinho do mar, então morar em Recife, cidade praiana, é uma coisa muito boa. Estamos aqui isolados, porém não tanto. E você, Cristiane, onde é que está? Olá a todos, um prazer falar com vocês. Eu estou no Rio de Janeiro, estou falando aqui também numa cidade de praia que infelizmente não pode ser utilizada nesse momento, né? Essa quarentena impõe esse confinamento de forma que a gente fica só olhando de longe, na vontade, desejo dar aquele mergulho gostoso, mas respeitando, enfim, para que haja o menor número de contágio, né? Vocês duas estão perto da praia, sofrendo, e eu estou feliz da vida em Curitiba, a cidade mais democrática do Brasil nesse momento. Com frio, certamente, né? Estamos solidários com você. O objetivo desse podcast é para apresentar duas excelentes novidades. 2 livros que estão sendo lançados agora, nessa semana, que pegam sobre o tema da quarentena e da pandemia, segundo perspectivas diferentes. Cada um deles com suas especificidades, cada um deles com um rol de autores que foram convidados a integrar cada uma das obras coletivas. Para iniciar isso, eu primeiro pergunto para a Anjuli como foi esse processo de gestação desse livro. Nós já organizamos outros livros anteriormente. Nós fizemos, em relação ao golpe de 2016, nós editamos 11 coletâneas de artigos. E eu sei bem o quanto isso é difícil. Conseguir reunir em curto espaço de tempo autores para que escrevam e depois tentar dotar de alguma lógica, de alguma coerência, o conjunto de perspectivas nem sempre convergentes. Então, eu sei como isso é difícil. Como foi a tua experiência, Júlia, nesse sentido? A ideia do livro ela veio mesmo da necessidade, né? A necessidade da gente conseguir juntar essa série de reflexões que já estavam surgindo, outras também por surgir. Nós víamos que tinha muita coisa interessante sendo divulgada de maneira dispersa e que era necessário compor o quadro geral. Então, nós reunimos autores das mais diversas áreas, então, da área da filosofia, da área do direito, da economia, da ciência política, das ciências sociais, justamente com esse objetivo de dar esse panorama geral para as pessoas, para que nesse momento seja possível refletir um pouco tanto sobre essa situação em que nós nos encontramos, ou seja, como nós chegamos até aqui e esse momento que nós estamos vivendo, como sobre o depois, né? Como é que vai ser depois da pandemia? Qual o mundo que nós esperamos quando nós abrimos nossas portas e saímos desse isolamento? Aliás, nós que temos com alguma possibilidade de ficarmos isolados, né? Porque tem muita gente que não está. Então, veio da necessidade e estamos muito felizes de estar aí agora. É uma contribuição minha, de meu marido, Hugo Mello, que é também organizador desse livro, mas não só, né? De todos aqueles que contribuíram de alguma maneira, de todos os autores que fizeram a gentileza de escrever artigos, a maior parte dos artigos, inclusive, foi feito exclusivamente para o livro, inclusive o seu, Xixo, que está realmente fantástico. São autores realmente que abrilhantaram e trouxeram perspectivas muito importantes para o livro. Bom, organiza junto com a Anjuli o professor Hugo Cavalcante Melo Filho, que é doutor em Direito, professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal de Pernambuco e que também exerce a sua atividade como magistrado trabalhista na 6ª Região
do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A mesma pergunta eu quero fazer para a professora Cristiane. A professora Cristiane organiza esse livro junto com o professor Rogério Dutra, que é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, o baiano mais carioca que eu conheço. Como é que foi a tua experiência para organizar esse livro? Aqui ele vem. Pois é, bastante parecido com a experiência da Anjúlia. Assim, nós também sentimos essa necessidade, né, de trazer nomes importantes que estivessem pensando essa situação, esse contexto, né, do pandemia e do pós-pandemia, um pouco nos moldes ou sob a influência de um dos primeiros livros, né, que colheu também a impressão de juristas, de filósofos e sociólogos e tal a respeito. E um deles é aquele Sopa de Yuan, né? Impactou bastante e sentimos então a vontade, a necessidade mesmo de trazer essa análise de conjuntura, né, a partir também da visão de cientistas políticos, sociólogos, educadores, militantes políticos, até médicos, economistas, enfim, que pudessem trazer aí algumas contribuições para esse debate, né, do pandemia e do pós-pandemia. Então, eu lancei a ideia, né, para organizar esse livro e, de imediato, o professor Rogério topou. Estamos aí nessa batalha, ainda não foi lançado, ainda estamos na fase de leitura e de revisão dos textos, mas acredito que no início de maio a gente já vai ter esse lançamento aí à disposição. Então, o professor Rogério Dutra é professor associado do Departamento de Direito Público da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, também é um dos coordenadores do Centro de Estudos sobre Desigualdades Globais lá da UF, e também pertence à ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da qual também faço parte, portanto, esse é o nosso universo de contato, né? As universidades federais, os movimentos, os grupos, enfim, pessoas que estão aí na resistência, na luta em prol da democracia. Júlia, conte um pouco quem são os autores. Não dá para falar sobre todos, mas alguns deles, assim, e só para deixar os nossos ouvintes com uma vontade enorme de começar a ler esse livro, esperando outro para o início de maio. Então, o nome do livro é Quarentena, Reflexões sobre a Pandemia e Depois. Eu vou tentar fazer uma geral aqui para falar dos autores, porque eu acho que é importante não deixar nenhum de fora, então não vou ser muito detalhista, mas nós temos no livro a Nanda Izone, que é juíza, o professor Boaventura de Souza Santos, que dispensa apresentações, Ciro Gomes, que escreveu um artigo especialmente para o livro, Eduardo Moreira, também dispensa apresentações, Flávio Dino, próprio Hugo, né? Eu também escrevo um artigo para o livro, o Hugo, meu marido, que é organizador, também escreve, Jeffrey Sachs, grande economista, muito conhecido também no mundo, Joseph Stiglitz, que já foi prêmio Nobel de Economia, Ladislau Dalbor, Luiz Beluso, Márcio Postman, Michael Lowy, Noam Chomsky, Pedro Ottoni, Ricardo Antunes, Slavoj Zizek, Tarso Genro, Valdete Severo, Vladimir Safatli, Wilson Ramos Filho e Wilton Moreira. Então, nós ficamos muito felizes mesmo de conseguir reunir um time tão bacana, né, e das pessoas terem topado esse desafio, que é de compor um livro de reflexões sobre um momento tão complexo como o que nós enfrentamos agora. Então, fica aí apresentado brevemente. Eu acho, não, imagina a dificuldade nisso, né? Porque como tinha vários professores e autores que vivem em outras realidades, cada um, por mais que tente ser universalista, fala sobre o seu entorno, né? A sua conjuntura, as suas circunstâncias. E imagino que isso dá uma riqueza bastante grande para o livro, porque dá uma ideia dos impactos que isso, não apenas na economia, mas na vida das pessoas, na percepção que as pessoas têm a respeito da vida, né? Quantas coisas que considerávamos essencial ou constitutivas da nossa maneira de existir e que hoje estão sob apreciação crítica, né? Quantos de nós passam a valorizar cada vez mais o trabalho doméstico, a convivência com os filhos, a convivência com as pessoas, e seguramente todos nós estamos falando mais com os nossos amigos, com os nossos parentes, do que falávamos enquanto estávamos envolvidos em outras atividades. Ou seja, há uma nova convivialidade que está em curso. Não sabemos para onde ela vai, mas existe uma outra maneira pela qual nós nos relacionamos
com as pessoas, não só as pessoas mais próximas, mas também com as pessoas, aquelas como classe para si, nós devemos solidariedade. Então, imagino, estou ansioso para ler os artigos, porque imagino que a minha vida e a minha maneira de ver o mundo pode ser alterada depois da leitura dessa importante obra. Cristiane, me contem vocês, como é que vocês fizeram? O livro de vocês é mais voltado para intelectuais brasileiros, é isso? Exatamente. Nós convidamos autores das 5 regiões do país, né, e aceitaram o convite autores de 4 delas. Então, apenas a região norte que ficou de fora, infelizmente, mas ainda assim há uma representatividade bastante complexa, completa, de todas as, bom, dos principais estados e das regiões aqui que eu mencionei. Nós temos uma preocupação mais voltada para, então, a realidade brasileira, né? Há muitos artigos, há muitos textos que fazem essa análise de conjuntura voltada para a questão do Bolsonaro, né? De toda essa postura política pró-capital, pró-mercado, a falta de adesão dele, até o desrespeito mesmo às normativas da OMS a respeito do isolamento social. Então, essa análise crítica mais aguda a respeito do momento político que a gente vive, do momento econômico, né, a partir de uma perspectiva crítica e de esquerda, da realidade, então, brasileira, inclusive nesse contexto de saída do ex-ministro da Justiça e tudo que pode desencadear a partir daí, né? Essa é uma diferença que no livro no livro da Anjuli não vai aparecer, né? Como o livro estava pronto antes, recebeu os artigos antes dessa DR pública entre dois iguais, entre Bolsonaro e Moro, isso não foi, né, capturado pelo livro que Anjuli e Hugo organizam. No de vocês tem essa vantagem, porque se a minha experiência vale alguma coisa dessas, vocês devem estar ainda esperando artigos que prometeram para ontem, prometeram para anteontem e que prometeram para amanhã, e a gente fica naquela espera. E o editor, coitado, desesperado, porque a gente tem pressa para publicar, pressionando: cadê o livro? Cadê o livro? Exato, exatamente. Não é. E pode ser que toda essa análise feita ainda com o presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco, né, esteja defasada. Não seja tão otimista. Uma coisa que você observou, e pergunto para as duas essa questão, é que, como eu organizei esses 11 livros anteriores, eu tinha sempre essa preocupação de manter uma paridade de gênero, por razões óbvias. O mundo é feito metade de homens e metade de mulheres. Então, eu queria sempre convidar que gostasse do livro, metade homens e metade mulheres. E na primeira vez foi horrível. Tivemos 20 e poucos % só de mulheres no primeiro, o golpe, a resistência ao golpe de 2016. Depois nós fomos aprendendo e começamos a convidar mais mulheres, convidar 60% de mulheres, 65% de mulheres, para que no resultado final tivéssemos 50% de cada situação. E nenhum deles nós conseguimos ter maioria feminina. Foi uma pena que não conseguimos isso. Eu vi que se você teve a preocupação de regionalizar, talvez você tenha tido a preocupação também com essa questão da paridade de gênero. Pergunto se isso foi cogitado por vocês e também pela Júlia. Sim, no nosso caso, sim, até porque é o meu tema, né? Eu trabalho com gênero, então essa preocupação ela vem de imediato. Mas sabe, Xixo, isso que você acabou de narrar a respeito das dificuldades que você teve inicialmente, eu acho que elas estão se reproduzindo agora, especialmente com os deveres de cuidado e com a sobrecarga de tarefas ou de trabalho doméstico que inevitavelmente acaba recaindo sobre a mulher, né? Então, muitas colegas, parceiras, companheiras, camaradas, enfim, que trabalham esse tema e outros, muitas interessadas inicialmente em contribuir com a obra, mas que, chegando já mais perto do prazo, disseram: olha, infelizmente eu não vou ter condição, eu estou aqui envolvida com o meu pai, com a minha mãe, que é idoso, enfim, que está numa situação de risco, estou envolvida com os filhos, eu estou envolvida, enfim, com inúmeros afazeres, né, não só profissionais, como domésticos, então acabaram não tendo essa possibilidade real de contribuir. Agora, outros marcadores sociais também vieram, né, inevitavelmente
pensarmos em convidar negros e negras, pessoas, enfim, que estão dentro dos movimentos em prol de reivindicação identitária, mas, de fato, a contrapartida, ou, enfim, a possibilidade concreta disso se manifestar em números paritários se sente. Sim, a gente nunca consegue o objetivo inicial. Quer dizer, o esforço a gente faz, mas o resultado, às vezes, Exatamente. não é igual. Como é que É, ficou, como é que ficou o livro de vocês, Anjuli? pois Conseguiram uma é, paridade mínima? eu ia comentar exatamente, porque esse fenômeno é muito comum, né? A gente percebe aqui, conversando, como ele é comum. Porque nós ficamos realmente surpresos, nós convidamos muitas mulheres. Tem mulheres que têm escrito também sobre o tema de alguma maneira, têm abordado temas correlatos, e nós pensamos, poxa, vamos chamar porque vai contribuir sem dúvidas. E aconteceu muito isso. Várias que aceitaram, chegou no final do prazo ou perto do final do prazo, não conseguiram entregar. Para mim foi uma coisa realmente preocupante, algo para traçar uma estratégia, acho, para os próximos livros, porque acho que é como você disse, né? A gente vai tentando se adaptar, então convidar mais do que proporcionalmente as mulheres para a gente tentar acabar com 50, chegar ao final com 50-50, porque existe uma situação de um machismo que ele é estrutural, né? Nós vivemos em sociedades patriarcais, isso reverbera nas mulheres, mesmo mulheres emancipadas sofrem as consequências disso. Nós sabemos que o dever de cuidado nas famílias mesmo, ele é legado, na maior parte das vezes, das mulheres, e cuidado com os velhos, cuidado com as crianças, cuidado com o espaço, né? A reprodução da vida, de fato é algo para ter uma preocupação extra, né? Mas eu fico feliz de estar compondo, junto com o Hugo, esse trabalho como organizadora. Eu acho que tive um papel muito ativo também nesse trabalho, então não foi, mais uma vez, também um trabalho organizado por homens, que incluía apenas homens, né? E fico feliz de podermos contribuir, e, enfim, não só eu, mas as outras autoras também mencionaram isso, podemos contribuir com esse olhar a partir também de uma perspectiva das mulheres. Sim, acho que isso é fundamental, porque ainda mais numa situação como essa, desse cuidado com o isolamento social, nos prende dentro de casa. E ao nos prender dentro de casa, também nos liberta de certas coisas que a gente não sabia que poderia fazer. Como, por exemplo, lavar roupa, como, por exemplo, passar roupa, como, por exemplo, limpar a casa, limpar banheiro, etc. Eu tenho a impressão, espero não estar errado, que a maioria dos homens sairá melhor desta pandemia do que quando entrou, porque haverá, pelo menos conhecerá um universo ao qual ele não estava, ou estava apenas remotamente conectado, mais por ouvir dizer do que por efetivamente fazer. Imagino, e aí eu acho que se vocês quiserem conversar entre vocês, também fiquem à vontade. Alguma coisa que tem me preocupado bastante são os dados, referências a ampliação da violência doméstica como decorrência da quarentena. Primeiro, eu queria deixar claro, desde logo, que acho que essa é uma abordagem equivocada sobre a questão, como se o isolamento social fosse a causa e não a consequência de relações sociais deterioradas, marcadas pelo machismo, pela misoginia. De qualquer forma, aqui e ali saem notícias na imprensa de que aumentou a violência doméstica. Vocês gostariam de comentar sobre isso? É justamente o fato que vem me movimentando, né, inclusive para escrever o artigo que estará no livro, é justamente essa diferença entre os números que estão sendo mostrados atualmente na mídia, ou que, numa percepção comum, né, ressaltam um aumento da violência contra a mulher, especificamente nesse caso a violência doméstica contra a mulher, né, inclusive números tirados de redes sociais como o Twitter, por exemplo, que comprova isso, 431%, por exemplo, de aumento de notícias sobre brigas de casal, né, que são publicadas por vizinhos, mas, ao mesmo tempo, um número muito grande de subnotificações. Nós tivemos recentemente uma publicação específica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, sobre o Covid. Eles ressaltavam justamente isso, assim, o quanto, especialmente no início do isolamento social, houve subnotificações
em virtude ainda de uma exigência de comparecimento pessoal da mulher vítima de uma situação de violência doméstica à delegacia de polícia para fazer registro de ocorrência. Quer dizer, depois disso, alguns estados flexibilizaram essa regra, como no caso do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, disponibilizaram, por exemplo, a delegacia online, né, para se fazer um registro de ocorrência virtual. Isso depois é encaminhado para os juizados da violência doméstica e aí é analisada a concessão ou não de medida protetiva de urgência. Mas essas subnotificações acabam gerando, ainda agora, né, mesmo com a flexibilização dessas regras, acabam gerando dados falsos a respeito dos acontecimentos, né, dos fatos ou dos casos de violência doméstica. Ainda dentro dessa realidade de subnotificações, nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, logo nas primeiras semanas de confinamento, nós tivemos 50% de aumento das notícias de violência doméstica dentro do TJRJ, né, do Tribunal de Justiça, com pedido de concessão de medida protetiva, o que totalizou 70% dos casos de atendimento. Quer dizer, de todos os casos de atendimento do plantão do Tribunal de Justiça, 70% versavam sobre violência doméstica. E no estado de São Paulo, nós tivemos, no mês de março, né, um aumento de 46% dos casos de feminicídio, sendo que na primeira e segunda semana de abril, nós tivemos a duplicação desse número, quer dizer, isso ainda considerando as subnotificações. Deixa eu fazer a pergunta para a Júlia. A Júlia tem um trabalho maravilhoso junto com as comunidades pobres do Distrito Federal. A vida dela se confunde com a vida das comunidades periféricas. Você arriscaria uma explicação para o aumento da violência doméstica com a quarentena, Júlia? Olha, Xixi, uma coisa que tem chegado a nós também é que, assim, de relatos de mulheres, né, que estão nessa situação de confinamento e que estão sendo vítimas de violência doméstica, os maridos ficam em casa, pessoas que têm problema mesmo de alcoolismo, né, e acabam ficando confinados num lugar que é o ambiente doméstico, que não é onde eles costumavam. Eles costumavam sair de casa, ficar num bar, em qualquer outro lugar, e, na verdade, estão fazendo isso em casa, e aquele descontrole eles já tinham, aquele machismo, aquela situação que já era naturalmente de desrespeito, de uma violência verbal, ela acaba se extrapolando até para violência física, né? Então, há algo também muito preocupante que nos chega, que é a dificuldade dessas mulheres de não poderem utilizar as estratégias que elas utilizavam antes. Então, às vezes ia para casa de uma vizinha, para casa de alguma amiga, passava um tempo fora, e aí essa convivência forçada com um marido agressor, com um marido que é violento, num quadro como esse, que deveria manifestar em todos nós um pouco mais de humanidade, né, de senso pelo outro. Essas pessoas, elas acabam, nessas condições, adotando uma conduta absolutamente terrível, né, terrível com relação às suas companheiras. Pois é, esse é um tema que preocupa sobremaneira. Eu já organizei um livro e já orientei algumas teses de doutorado sobre a perspectiva feminina. E uma das questões que eu gostaria de saber como é que anda o estado da arte na pesquisa. Pergunta a você, Cristiane, que dirige um programa de estudos de pós-graduação sobre essa temática de gênero e violência. Tem alguns marcadores estatísticos sobre isso? A violência acontece mais nas classes populares? Pode-se dizer isso? Acontece mais entre bolsonaristas do que entre defensores da democracia? Tem alguma clivagem que possa ser feita sobre a ocorrência de violência maior ou menor, tendo em vista a aderência religiosa entre evangélicos, católicos, umbandistas, etc. Tem algum estudo a respeito disso? Antes de te responder, Xixi, eu queria voltar um pouquinho a um comentário que você fez no final da sua fala anterior, que é: tomara que nós homens possamos sair melhores dessa situação, né? Que a gente tenha não só a noção do quanto é custoso um trabalho doméstico não remunerado, né, e que a gente possa ser mais parceiro, enfim, ou parceira das nossas mulheres ou dos nossos homens, né?
Me parece que esse é um ponto que traduz assim uma inquietação dentro de uma relação intrafamiliar que, de fato, é extremamente importante, dado que nessa convivência mais estreita, né, com um possível agressor, uma pessoa, um homem agressor de fato, com limitações financeiras, com uma redução substancial das atividades rotineiras, quer dizer, em que há um dilaceramento da própria sociabilidade tradicional, né, o que implica, inclusive, alterações de estado de estabilidade psíquica, né, faz com que todo esse caldo, né, que está fervendo aí na sociedade ainda se possa esperar, né, dos homens uma mudança de postura. Mas, assim, no nível macro, quer dizer, para além dessas relações entre pessoas da mesma família ou nesse âmbito mais doméstico, dá para se pensar ou para se repensar essas práticas de cuidado, né, e, consequentemente, como isso poderia afetar o âmbito de uma solidariedade maior da sociedade, porque me parece que se a gente faz uma retrospectiva aí da acumulação primitiva, né, e trabalhando num paralelo entre a divisão social, a divisão internacional do trabalho e o que temos como categoria analítica, que é a divisão sexual do trabalho, né, dá para a gente repensar, inclusive, práticas de emancipação de todos, entende? O ponto da violência aí é fundamental, com certeza, né, mas para a gente superar essa violência, a gente precisa repensar as bases, né, tudo que é fundante da nossa sociedade, inclusive esse sistema de opressão e de hierarquização das posições e das práticas de cuidado, né? Agora, especificamente sobre essa questão de um maior quantitativo de violência entre determinadas classes, bom, primeiramente, assim, me parece que a gente tem que questionar a própria metodologia de algumas pesquisas, né? A gente tem que questionar os dados, como inclusive eu acabei de mencionar há pouco a questão das subnotificações, né? Então, há muita subnotificação, inclusive há muitas situações de violência que ocorrem em classe média e em classe mais alta, que, entretanto, não são registradas como ocorrências com um correlato de uma tipificação penal, tendo em vista que há uma preferência, até uma possibilidade concreta de se recorrer a outras medidas não criminais, né? Então, Sim. uma mulher que tem condição, por exemplo, de acessar a justiça através do pagamento de um advogado particular, né, tem dado preferência a resolver essa questão na esfera civil, na esfera do direito de família. Então, acaba não aparecendo nas estatísticas relativas aos dados de violência mesmo, com uma correspondência penal, seja de lesão corporal, ou de tentativa de feminicídio, ou de ameaça, ou de alguma violência no âmbito moral, como calúnia, difamação, etc. Então, as pesquisas, elas não necessariamente, quando há essa separação, né, quando há essa categoria isolada, que depois vai ser cruzada, obviamente, com a questão de gênero, mas a categoria de classe, ela não necessariamente está refletindo a realidade dos fatos. Quer dizer, de repente, ter um registro de maior atendimento de mulheres da classe popular pela Defensoria Pública, ou especificamente nos casos de juizado da violência doméstica, não significa que essa violência ocorra com predominância nessas classes Sim. economicamente desfavorecidas. Isso é fundamental, quer dizer, para que os nossos ouvintes tenham essa noção da diferença que há também nisso. Quer dizer, o direito exerce um controle social de uma forma diferenciada de acordo com o local de classe onde se insiram as pessoas que buscam o atendimento ou que são vítimas da violência do Estado. Agora, não mais da violência doméstica, mas da violência do Estado. Para concluir, e eu lamento, essa nossa conversa é muito gostosa, mas nós temos um limite temporal, eu gostaria que ambas, a começar pela Anjuli, respondessem uma pergunta que não é fácil, mas que, a partir da leitura dos artigos que você reuniu no livro, se pode falar que teremos um novo normal a partir do fim ou do controle dessa pandemia? Ou seja, a vida voltará como era antes ou haverá um novo normal? Olha, Xixo, tem uma frase que foi até reproduzida pelo Chomsky no artigo dele: nós não podemos voltar ao normal porque o normal era o problema.
E eu acho que essa é a linha mesmo que nós precisamos seguir, né? É difícil fazer profecias ou previsões, até porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém imaginaria que num momento como esse agora, nós estaríamos em meio a uma pandemia, a maior pandemia que a nossa geração já enfrentou, com o presidente da República discursando a uma plateia de pessoas que pedem o fechamento do STF, o fechamento do Congresso Nacional. Então, nós estamos num momento muito complexo, eu não me lembro, pelo menos, de ninguém prevendo isso, nós estamos num momento muito complexo da conjuntura, tanto nacional quanto internacional, né? Mas nós podemos desenhar alguns cenários. Eu até gostaria de falar, acho que a gente focou bastante na questão das mulheres, né? Que é um tema super relevante, super importante, foi inclusive objeto de um artigo que eu escrevi para um livro que você organizou sobre impacto do direito da reforma trabalhista sobre as mulheres, mas o tema que eu trato de forma profissionalmente é mais voltado mesmo para a democracia, para a economia. Nós estamos num momento muito grave nesse sentido dentro do Brasil, porque nós estamos com uma perspectiva de uma possível ruptura democrática, que, aliás, objetivamente não seria tão necessária, né? Porque Bolsonaro ele já promove a corrosão das próprias instituições por dentro. Ele é um verdadeiro cavalo de Troia na democracia liberal, para a democracia liberal. Existe uma visível radicalização da base de apoio de Jair Bolsonaro, mesmo com a saída agora de Moro, essa base ela tende a se recompor, os 30% com os quais ele já trabalha há algum tempo, que é essa base mais fiel, mais próxima dele. Ele tem radicalizado no discurso contra as instituições, contra o establishment, contra o sistema. Então, ele se coloca ali como um herói, como um paladino, contra um sistema corrupto que precisa ser colocado abaixo. E esse é um discurso que tem muito apelo, né? Não tem só apelo no Brasil, tem apelo... a extrema-direita no mundo, aí na Europa, adota um discurso muito parecido, é um discurso antissistêmico, que também é adotado pela esquerda, né? Criticar as instituições, a democracia liberal sempre foi um discurso da esquerda também, mas que o Bolsonaro tem adotado com uma ênfase muito maior e guiando, né, dando a essa construção a sua interpretação a partir de uma perspectiva de extrema-direita, né? Então, assim, para qual mundo que Bolsonaro quer levar? Bolsonaro quer levar o Brasil para um patamar um momento em que a esquerda seja combatida como aquela causadora de todos os males da República, né? Para um mundo com uma agenda ultraliberal, que o próprio Congresso, por mais que nós tenhamos um Congresso também que seja marcadamente liberal, ele ainda representa um freio de arrumação para o projeto que Bolsonaro, que Guedes, enfim, que a Escola de Chicago, representada por Paulo Guedes, tem, não a Escola de Chicago de agora, tá? A Escola de Chicago da década de 90, que é ainda a que está na cabeça de Paulo Guedes. Então, essas amarras da institucionalidade, elas têm representado um freio, ainda que ruim, né? Nós sabemos de todo o problema da democracia liberal, mas tem representado um freio para Bolsonaro e cada vez mais ele se comporta como alguém que quer se libertar disso, se comporta buscando uma base que pode pedir uma saída fora da ordem. Então, é um momento muito perigoso. Pode ser que nós tenhamos um novo normal pior do que o normal que a gente tinha no início da pandemia, é isso que você está dizendo? Dentro do cenário nacional, tem uma queda de braços acontecendo nesse momento, que é entre a institucionalidade e entre Jair Bolsonaro, né? Então, e o que o Jair Bolsonaro tem na cabeça dele é uma saída fora da ordem, é um golpe. Ele só não deu golpe ainda porque não encontrou as condições ainda materiais para que esse golpe se concretize com sucesso. O que não impede de tentar em algum momento, né? Mas existe essa queda de braço acontecendo. Como eu falei, acho que a pergunta do milhão qual vai ser o resultado disso, né? Acho que quem tenta antecipar isso pode acabar cometendo um grande erro, porque é um jogo que ainda está sendo jogado, os atores estão se movimentando, nós também aqui tentando nos movimentar, né, enquanto pessoas de esquerda, mas é um cenário muito preocupante, porque o que nós temos agora já é muito ruim, né? E mundialmente nós poderemos ver um avanço da China. Nós já estávamos numa situação de questionamento da hegemonia norte-americana
sobre o mundo, né? E é um processo que já vem se arrastando há alguns anos. Existem teóricos da década de 70 ainda, que idealizaram o sistema mundo, que discutiam essa perda da força da hegemonia norte-americana, que já não conseguia, já tinha dificuldades para apresentar seus interesses particulares como universais, mas isso vem ganhando força também com a queda da legitimidade da ideologia neoliberal, que é o que Reagan, principalmente Reagan, né, e Thatcher também no Reino Unido, pregaram, e que acabou sendo a nova ortodoxia, né? Acabou sendo o que virou dogma econômico para o mundo inteiro há já quase 50 anos, que causou uma desigualdade extrema, uma desigualdade realmente sem precedentes, né, na idade contemporânea, e que, portanto, está mostrando aí problemas muito graves dessa opção que o capitalismo, dessa opção capitalista, o mundo que foi apresentado a partir dessas escolhas que fizeram por nós no passado. Então, a China se apresenta aí como uma nova concorrente para essa hegemonia, uma concorrente forte. O coronavírus foi o catalisador desse processo, né, que já, como eu falei, já vinha ocorrendo, e, enfim, acho que o que nós podemos ver para os próximos tempos o que os teóricos do sistema mundo chamam de um caos sistêmico, né? E que há uma disputa cada vez mais acirrada por essa nova hegemonia. Aí, então, portanto, um acirramento entre China e Estados Unidos. Professora Enfim, Cristiane, como é que você vê isso? Haverá um novo normal ou voltaremos ao normal horrível que nós já tínhamos antes? Nós temos alguns dados que nos aterrorizam, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, que cita que os 22 homens mais ricos do mundo têm a riqueza de todas as mulheres que vivem na África, né? Da mesma forma, 75% do cuidado não remunerado ele é realizado pelas mulheres. Então, me parece que eu acho que é uma oportunidade, nós temos agora uma oportunidade fenomenal assim, para a gente dar mais atenção a algumas práticas emancipatórias coletivas. Numa fala, usando os termos da antropóloga argentina Rita Laura Segato, né, se fala de um projeto histórico dos vínculos, quer dizer, um projeto que vai se sobrepor a um projeto histórico das coisas ou da coisificação dos indivíduos e das relações humanas. Né? Me parece que esse projeto histórico dos vínculos já vem sendo exercitado ou já funciona como uma estratégia discursiva há tempos, utilizado pelo movimento feminista. Posso dar o exemplo de uma experiência que nós levamos para a faculdade de Direito lá da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, que é uma experiência que funciona há quase 30 anos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né, encabeçada então pela Temis e pela União das Mulheres de São Paulo, que é das promotoras legais populares, né, que se trata então de um curso que pretende formar ou capacitar mulheres para o acesso à justiça através de educação popular, através de uma perspectiva feminista e sempre com uma proposta horizontal. É o exemplo mesmo da recuperação dessa história dos vínculos, né, que a gente poderia chamar também, como diz Ana Maria de la Escaleira, né, nesse dever de alteridade, quer dizer, de pensar no outro, de pensar na história das mulheres, das vivências e das práticas emancipatórias, para que a gente possa colocar em prática efetivamente esse sentido político de solidariedade. Não essa solidariedade dos bancos, né, que, na verdade, está devolvendo parte do dinheiro que eles ganharam depois de anos de expropriação. Né? Não essas doações altruístas, mas sim esse sentido de uma estratégia de exercício político que tenha como horizonte, ou que tenha como concreto, práticas de liberdade, de resistência e de sujeição. Essa é a minha expectativa. Espero que ela se concretize. Bom, eu agradeço a você muitíssimo a ter dispensado 1 hora da sua vida para esse bate-papo com os nossos ouvintes, e agradeço enormemente a professora Júlia Tostes por ter divulgado o seu livro. E espero que, na primeira semana de maio,
dia 1º de maio seria um dia bom para poder fazer esse lançamento. Poder fazer também o lançamento do livro Pandemia, organizado pela professora Cristiane Brandão e pelo meu amigo Rogério Dutra. Não sei se dá tempo de falar. Pandemias do Brasil é apenas um título provisório. Estamos democraticamente tentando chegar a um consenso a respeito de qual seria o ideal. Perfeitamente. Então, muito obrigado, Amba. Obrigada a Eu vocês. que agradeço a oportunidade. Enfim, eu acho que essa é a hora mesmo de nós somarmos essas reflexões e pensarmos no que é importante construir depois que abrimos nossas portas. E, enfim, eu acho que um mundo diferente ainda é possível, né? Como eu falei, esse jogo está sendo jogado. Muito obrigado.